que essa palavra, né, é o que resume aqui sobre o que a gente está falando, né, sobre servir. Mostrar aqui mesmo, né, uma lição de humildade, né, de Jesus. Jesus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então, se a gente olhar para isso, se a gente tiver isso como ali um exemplo, né, Jesus realmente como nosso verdadeiro exemplo, a gente vai entender se Jesus, que era Jesus, ele veio para servir, por que que eu também não vou me dispor a servir? Né? Por que que eu também não vou lavar os pés dos meus irmãos? Por que que eu não vou fazer o mesmo? Né? Assim como ele diz aqui, porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então aqui ele está nos deixando isso, né? Esse exemplo, para que a gente faça também. Assim como ele fez, eu também faço. Eu também tenho que fazer. Né? Então é algo que é o maior exemplo de servo mesmo que a gente tem é Jesus, né? Jesus foi o maior servo, né? Ele veio realmente ali, né? Santo, Deus, né? Ele é Deus e se fez homem para servir as outras pessoas. Então, em tudo a gente vê ali Jesus servindo, em tudo, em todas as passagens a gente vê Jesus servindo, né? Jesus era um servo, era um verdadeiro servo. Então, se a gente tem isso como exemplo, né, a gente vai entender, né, que eu também preciso fazer o mesmo, né? Eu também preciso, se eu quero ser a imagem e semelhança do Senhor, eu também tenho que fazer isso, também tenho que servir, né? Então, a gente entender isso. E é como a gente está lendo, né, até esses dias, o livro Uma Vida com Propósito, né? A gente está fazendo um capítulo por dia. Eu já tinha lido o livro. Eu até vou dar um spoilerzinho aqui da parte de servir, né? Que é, porque como eu já tinha lido, né? Então eu tinha já tinha essa lembrava dessa parte de servir. Eu até marquei algumas partes aqui do livro que me marcaram bastante, que eu achei muito aqui interessante sobre servir, né? A gente foi criado para servir a Deus. Né? Na Bíblia nos diz em Efésios 2:10 que ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Sempre que servimos alguém de alguma forma, estamos na verdade servindo a Deus. Então é aquilo que a gente falou. Sempre que quando eu estou servindo alguém, na verdade eu estou servindo a Deus. Né? E se a gente entender isso, vai ser algo fácil para a gente servir. Vai ser fácil para mim, vai ser prazeroso, porque eu vou entender que eu não estou servindo né, aquela pessoa, eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo para Deus. Né? Então, quando a gente faz isso, é algo que realmente desperta algo maior, desperta mais vontade, porque eu estou entendendo que é para Deus, que é para o Senhor aquilo, né? Que eu vou ajudar o meu próximo por amor a Deus, por amor a Jesus, né? E é claro que, consequentemente, a gente está ajudando aquela pessoa. Então, é algo assim que, se a gente entende isso, desperta isso na gente, né? A gente vai realmente ver o quanto isso é prazeroso, o quanto isso é bom, o quanto isso é gratificante, né? Saber que a gente está servindo ao Senhor. Fomos salvos para servir a Deus. Deus nos redimiu para realizar a obra santa dele. Não fomos salvos pelo serviço, mas para o serviço. No reino de Deus há um lugar, um propósito, um papel, uma função a cumprir. Um papel, uma função a cumprir. E isso dá enorme importância e valor. Né? Comprar a nossa salvação custou a Jesus a própria vida. Mas não servimos a Deus movidos por culpa, medo ou obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão do que ele nos fez. Então é isso, né? Como eu falei também já de início, né? A gente entender que o Senhor ele pagou um alto preço para que hoje a gente pudesse estar aqui, para que hoje a gente pudesse ter vida. Então eu entender que não é por culpa, medo, obrigação, né? Porque eu tenho uma alegria, uma profunda gratidão, né? Que é por isso que eu faço, que é por isso que eu sirvo, porque eu sou grata, eu me alegro, né? Por tudo que Deus fez e eu sou grata, então eu sirvo, né? Então eu vou retribuir dessa forma, né? Com gratidão eu vou servir, eu vou fazer a obra do Senhor. E o coração salvo ele deseja servir. Nunca se perguntamos o porquê Deus nos leva para o céu imediatamente. Há uma pergunta aqui para nós. Nunca nos perguntamos por que Deus não nos leva para o céu imediatamente após aceitarmos a sua graça, né? Para a gente refletir por que, né? Porque nos deixa em um mundo decadente.
né? Ele não nos deixa aqui ele nos deixa aqui para que a gente cumpra um propósito, né? Ele tem um propósito para a nossa vida. Depois que você é salvo, o Senhor tenta usá-lo para cumprir os objetivos que ele traçou. Deus tem para nós um ministério na igreja e uma missão no mundo, né? Então é isso, a gente entender que Deus, por que ele não nos tira daqui logo assim que a gente aceita ele como Senhor e Salvador? Porque ele tem um propósito para nossa vida, né? Porque depois que eu entrego a minha vida para ele, ele ainda tem uma continuidade, ele ainda quer me usar, né? Que senão seria algo assim, eu ia pensar, nossa, mas por que eu ainda continuo aqui passando por dificuldades e tal, né? Por que o Senhor já não me levou? Porque ainda ele tem algo para a nossa vida, porque ele tem algo ainda para nos usar, ele quer fazer algo ainda de nós, né? Ele quer com que a gente cumpra ainda uma missão. A gente ainda tem uma missão, né, aqui nesse mundo, uma missão, né, para a gente cumprir. A gente ainda tem algo para fazer, né? Algo para ser usado. Então é a gente entender que, né, o Senhor ele tem um propósito para cada um de nós, né? Então ele quer realmente que a gente leve a palavra para aqueles que ainda não receberam, né? O quanto que isso é maravilhoso é a gente levar adiante aquilo que já foi levado para nós, né? Já me apresentaram a Jesus, já me apresentaram, né, a maior alegria que eu podia ter na vida, que é conhecer Jesus. Por que eu não posso fazer isso? Por que eu também não posso fazer o mesmo?